Boa noite, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Que o amor de Deus transborde, inunde o seu coração mais e mais a cada dia. Que o Espírito Santo possa se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família e onde quer que você esteja. Que a presença da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo de Deus, possa trazer respostas e também graça da parte do Senhor para a sua vida, em tudo aquilo que você puser as suas mãos. Que haja graça, que haja bênção, que haja vitória e que haja prosperidade. Prosperidade não como riqueza suprema, mas prosperidade como suprimento de necessidade. Porque, conforme Jesus Cristo nos ensinou, quando trouxe para nós a oração do Pai Nosso, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é prosperidade. Ter o pão de cada dia. Muitas vezes as pessoas se desesperam querendo olhar para uma despensa cheia, para uma geladeira abarrotada. Isso é muito agradável, mas nem sempre é necessário. Se tenho com que me alimentar hoje, se tenho com que me vestir hoje, se tenho aonde me abrigar no dia de hoje, devo louvar a Deus e entender que Ele tem me feito prosperar sobre a terra. O salmista, ele coloca de uma maneira muito simples e objetiva: fui moço e agora já sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Queridos, o conceito de prosperidade está ligado a suprimento de necessidade. Se você e eu estamos aqui gozando de saúde, alimentados, vestidos e abrigados, somos prósperos. E a Bíblia nos ensina: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Conforme está escrito lá no livro, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Isso traz sobre nós prosperidade. E faço votos nesta noite de domingo, 7 de junho do ano de 2020. Que você seja um homem próspero, que você seja uma mulher próspera, que seja, como diz o salmista lá no Salmo de número 1, como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, que produz o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Quero desejar a você nesta noite a prosperidade à luz da palavra de Deus, pois ela é que trará respostas e também providência de Deus sobre nós. Como é que tem passado você aí ao longo desse tempo de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus? Como é que tem estado o seu coração, a sua mente, a sua alma, as suas emoções e o seu espírito? Como é que tem lidado com todas essas variáveis trazidas por esta nova realidade que a humanidade vive a partir deste ano? Situação nova na nossa geração. A nossa geração não viveu nada parecido. E estamos precisando nos adaptar e reaprender
diversas situações, diversas condutas estão sendo revistas, reavaliadas e reposicionadas na sua vida, na minha vida. E nesse processo, não tenha dúvida de que Deus continua no controle da situação. Não tenha dúvidas de que Deus, em momento algum, perdeu o controle da situação. Pelo contrário, ele continua sendo Deus, ele continua reinando absoluto sobre todo o universo e continua fazendo valer a sua vontade, porque ele é Deus. Deus não deixou de ser Deus. A palavra de Deus não mudou por causa do momento que a humanidade vive. Queridos, é inocência e ingenuidade da nossa parte achar que por nossa causa Deus alteraria o seu propósito eterno. O plano de Deus é maior. Mas eu agradeço a Deus porque o plano dele nos inclui. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque o plano de Deus inclui a sua vida. O plano de Deus inclui a minha vida. Cabe a nós nos posicionarmos diante dele, a fim de que seja feita a vontade do Senhor. Fazendo mais uma vez menção à oração ensinada por Jesus Cristo, chamada Pai Nosso. Quando ele ora e diz assim: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Jesus estava absolutamente afirmando que a vontade de Deus deve prevalecer, que o reino de Deus venha sobre nós e que seja feita a vontade dele também sobre nós, aqui na terra, como é feita a vontade dele nos céus. Veja que preciosa orientação da parte do Senhor Jesus deixada para cada um de nós. E a partir daí, precisamos alinhar a nossa vida. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar diante de Deus de uma forma objetiva e clara. É necessário, sim, que nós nos coloquemos na presença do Senhor, a fim de que seja feita a vontade dele na nossa vida. Vocês se lembram? Aliás, tiveram a oportunidade de reler a passagem sobre a qual nós compartilhamos ontem? No capítulo 8 do Evangelho segundo João, ali nós abordamos sobre aquela situação, aquele momento, no qual Jesus estava ensinando no templo e trouxeram à presença dele uma mulher que foi flagrada em adultério. Só para recapitular, eu sei que vocês leram, mas a palavra de Deus ela se renova e ela fala conosco diariamente. Portanto, ainda que voltemos ao mesmo texto várias vezes, ele sempre falará conosco. A palavra de Deus não é igual a qualquer outro livro, não. É a palavra de Deus que fala conosco, porque ela se renova a cada dia sobre nós. E o Espírito Santo de Deus traz para mim, traz para você, uma nova perspectiva dessa palavra sempre que nós a lemos. E diz ali o texto que trouxeram à presença de Jesus Cristo aquela mulher que foi flagrada em adultério. E ela ali, envergonhada, numa situação de acusação, é apresentada a Jesus e Jesus é questionado. A lei de Moisés determina que tal mulher seja apedrejada até a morte. E tu, o que tens a dizer? E Jesus começa a escrever sobre a areia, sobre o chão. E eles insistem na pergunta: não vais dizer nada? E Jesus então olha bem para eles e diz assim: aquele que não tiver pecado, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E baixou a cabeça e voltou a escrever no chão.
E olha só que o texto diz de uma forma muito interessante que, acusados pelas suas próprias consciências, um a um foram indo embora, jogando as pedras que tinham nas mãos, jogando-as no chão, e a partir do mais velho até o último, todos foram embora. E num determinado momento, quando já não há mais ninguém, a não ser a mulher e Jesus, Jesus levanta de novo a cabeça, olha ao redor, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele pergunta para a mulher. E aquela mulher, atônita, responde, ninguém, Senhor. E Jesus então fala com ela de uma forma muito delicada, mas ao mesmo tempo muito direta. Nem eu tampouco te condeno. Sabemos que Jesus era o único que poderia condená-la, porque ele era o único que estava sem pecado. O que é que acusou a cada um? Suas consciências acusaram dos seus próprios pecados. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E então, Jesus diz, eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Eis a direção. Naquele momento final, ficou apenas a mulher e Jesus. Quantas e quantas vezes ficamos apenas sozinhos, nós e Deus? Como ficou sozinho Daniel e Deus, quando ele foi arremessado dentro de uma cova com leões famintos? Ou aqueles 3 jovens que não se curvaram diante da estátua construída pelo rei Nabucodonosor? E não adoraram a estátua porque eles preferiram desobedecer ao rei do que desobedecer a Deus? Então foram os 3 arremessados dentro da fornalha de fogo. E lá ficaram os 3 sozinhos, mas não estavam apenas eles. Eram eles e o Senhor. Assim como também nós encontramos a história de Jacó, que em meio a uma luta terrível na sua vida, sozinho, porque ele dispersou suas esposas, filhos e servos em 2 bandos. Caso Esaú e seu irmão mais velho, os seus homens atacassem um bando, o outro sobreviveria, e ele sozinho foi buscar respostas. E então ele se depara com uma personagem ali, que ele não sabe dizer quem é, e começa a lutar com aquele ser, sem saber que era o anjo do Senhor. E de novo, Jacó e o anjo do Senhor foi suficiente. Queridos, Daniel e Deus ali dentro, o anjo do Senhor fechou a boca do leão e isso foi suficiente. Quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha de fogo ardente, ele não viu 3 homens amarrados, mas ele viu 4 homens andando livremente pelo fogo sem se queimar. E o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses, semelhante a uma divindade. Era o próprio Senhor que estava ali, era o anjo do Senhor que estava ali. E isso foi suficiente. E quando Jacó luta com aquele anjo, até que o anjo o abençoa, transformando a sua vida, mudando a sua história, trazendo sobre ele um novo começo, mudando o seu nome. Jacó e o anjo também foi suficiente. Eu quero dizer para você nessa noite, recapitulando o que dizíamos ontem, eu não sei quais são as circunstâncias que você tem vivido, eu não sei quais são os desafios que têm assolado a sua vida, ou tampouco as aflições, as angústias, as preocupações, as agitações. Mas o que eu posso lhe dizer, ainda que você esteja se sentindo sozinho, você e Deus é o suficiente. E o Senhor Deus está disposto a escrever na sua vida e através da sua vida uma nova história, uma linda nova história, um novo começo. Basta você colocar sua vida na presença do Senhor Jesus e Ele faz a diferença. E nós precisamos sim desse Deus. Nós precisamos sim colocar a nossa vida nas mãos desse maravilhoso Jesus de Nazaré. Queridos, apenas ele e aquela mulher, Jesus e a mulher, isso fez a diferença, isso foi o suficiente na vida dela. Ela estava sentenciada, nada mais se podia fazer, porque a lei determinava apedrejamento até a morte para a adúltera. Mas Jesus estava ali. Queridos, nesta noite eu quero lhe dizer em nome de Jesus que Ele está aqui. E Ele está aí onde você está. E isso faz a diferença.
Não importa o que esteja acontecendo, se é enfermidade, se é necessidade financeira, se é problema de relacionamento, se é problema no casamento, se é problema com os filhos, se é desemprego, se é problema de finanças desorganizadas, problema de relacionamento, tanto faz. O que faz diferença, isso sim importa, é que Jesus está aí. E você e Deus é o suficiente. Eu quero partir exatamente deste ponto na noite de hoje. Você e Deus é o suficiente. Você e Deus é o suficiente. Não sei quais são as aflições que você tem vivido, mas posso lhe assegurar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Agrada o coração do Senhor, espera nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 3. Descansa o coração no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 7. Queridos, se você tem essa convicção na sua vida, saiba que você e Deus é o suficiente. Nada mais é necessário. Aliás, nada mais importa. Importa que Jesus está aqui. Importa que Jesus está aí. Importa que Cristo já levou sobre si as nossas dores. Importa que nós não precisamos mais lutarmos sozinhos, porque Ele está conosco. Como diz a palavra de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Não importa o quão difícil esteja, porque neste Salmo 91 diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. E no Salmo de número 23, o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós precisamos entender que Ele e eu e Ele, é o suficiente. Você e Deus é o suficiente. Independente das aflições, porque Jesus já nos advertiu. Ele nos avisou e disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não importa quais sejam suas lutas, importa quem luta com você. Se você já entregou sua vida nas mãos do Senhor, você não luta mais sozinho. Você não precisa mais se desesperar, perdendo a paz, perdendo o sono. Olha só o que diz o salmista: em paz me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa segurança da qual o salmista fala, ela é reservada para aqueles que creem no Senhor.
Bíblia nos assegura. Cristo em nós, esperança da glória. Sabe, queridos, um dos grandes desafios que nós temos enfrentado, e por isso estamos aqui hoje, já pela 65ª vez, olha só, ministrando a palavra de Deus, com o objetivo de trazer à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. Eu sei que muitas e muitas pessoas hoje já não têm mais esperança. Mas sabe o que é que faz com que você e eu percamos a esperança? Olhar na direção errada. Se eu olhar para o homem, eu perco as esperanças. Se eu olhar para o governo, se eu olhar para minha família, se eu olhar para os meus amigos, eu perco as esperanças, porque eu estou olhando para homens. O governo é feito por homens. Agora, se eu olhar para Jesus, então as minhas esperanças se renovam. Olha só o que diz o profeta Isaías: os que esperam no Senhor, Isaías capítulo 40, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Mas isso é para os que esperam no Senhor, para os que têm esperança no Senhor. E eu quero te convidar a refletir. Responda a você mesmo. Aonde você tem depositado a sua esperança? No marido? Na mulher? Nos pais? Nos filhos? No governo? No ministro? No prefeito? No governador? Onde você tem depositado sua esperança? Aquele que depositar a sua esperança no Senhor, esse não se abala. Porque os que confiam no Senhor, diz a palavra de Deus, eles são como uma montanha, como um monte de Sião. A grande montanha de Sião lá na Terra Santa. Que não se abala, mas permanece para sempre. Mas olha só, se eu creio, ainda que o meu inimigo esteja dentro de uma cidade cercada por uma muralha impenetrável, como foi o caso de Israel, quando estava diante da cidade de Jericó. A muralha era intransponível, mas Israel tinha uma promessa de Deus. E recebeu uma ordem do Senhor: vocês vão rodear a cidade por 7 vezes. E na 7ª vez, vocês vão levantar a voz e tocar e clamar e adorar. E as muralhas caíram. Mas ninguém faz isso, ninguém rodeia uma cidade por 7 vezes se não tiver esperança numa promessa. E eu quero trazer aqui a sua memória algo que lhe possa restaurar a esperança, a fim de que você e eu possamos seguir em frente, porque é o Senhor quem vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos. Eu não sei o que você tem buscado nestes dias. Não sei o que tem afligido o seu coração. Eu não sei o que tem tirado o seu sono, a sua paz, a sua tranquilidade. Mas o que eu posso lhe assegurar é que existe um Deus que pode mais do que você. Um Deus que te ama. Um Deus que se importa com você.
e que está ansioso, desejoso por desenvolver com você um relacionamento. Jesus deixou um ensinamento precioso quando ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos entender que o único capaz de nos dar alívio é Jesus. Eu vou repetir. O único capaz de nos dar alívio é Jesus Cristo. Não busque noutro lugar, nem noutra pessoa, o que só pode Jesus fazer por você. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados. É o seu caso? Todos os que estão oprimidos, é o seu caso? Todos os que estão sobrecarregados, é o seu caso? E eu vos aliviarei. Sabe, queridos, muitas vezes a situação nos arremessa para uma depressão. Eu compartilhei hoje uma ministração que fala justamente sobre depressão. Mandei na lista de transmissão do Facebook, do WhatsApp, perdão, e compartilhei também no Facebook. Uma ministração de 13 minutos aproximadamente, bem objetiva. Quem não teve a oportunidade de assistir, assista. Na qual a pastora fala sobre o profeta Elias e dá também o testemunho pessoal da vida dela, que teve sim depressão, mas que foi liberta. Me parece que nos dias de hoje, por causa de todas essas circunstâncias que estamos vivendo, a depressão se tornou algo comum, quase que uma outra pandemia. O problema psicológico, que é um problema e é muito sério e importante. Deve ser tratado com seriedade. E eu não conheço ninguém melhor do que o médico dos médicos, Jesus, para cuidar disso. Precisamos dele. Podemos ter suporte da medicina, podemos ter suporte da psicologia, podemos ter suporte da ciência, ok. Mas precisamos de Jesus. Não podemos inverter. Jesus é a resposta, que pode ser também acompanhada de suporte científico, mas, sobretudo, Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Eu vou até passar para você onde está escrito isso para você poder ler depois. Vinde a mim. Às vezes eu fico aqui só recitando versículos e você não tem como ler depois, não é verdade? Mateus capítulo 11, versículo 28. O que eu acabei de dizer está lá, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus continua dizendo, versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O que Jesus está propondo aqui é uma troca. Você fica com o jugo, com o peso
com a carga dele, que é suave e leve, e entrega a sua para ele. Queridos, que fique bem claro que você e eu não somos capazes de resolver nada sozinhos. Eu vou repetir. Que fique bem claro que você e eu não somos capazes de resolvermos nada sozinhos. Pelo contrário, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu quero te convidar nessa noite, o pessoal que já está aqui comigo, o Léo, a Dulce, a Suzana, a Solange, quero convidar vocês a refletir comigo a respeito do que nós temos oferecido a Jesus. Vou repetir. O que é que nós temos oferecido a Jesus? Eu vou tomar por base um texto do Evangelho de João, capítulo 12. Alguns versículos apenas. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque estivesse cuidando dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Vamos entender o contexto aqui. 6 dias antes da Páscoa, a última, na qual Jesus seria morto. Ou seja, 6 dias antes da morte do Cordeiro de Deus. Ele foi até Betânia, na casa do seu amigo Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria. E lá ofereceram a Jesus uma ceia. Marta, como de costume, estava cuidando de servir Jesus e os demais. Depois eu quero que você dê uma olhada no capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, nos versos 38 a 42, onde mostra que era hábito de Marta, e até ela se sobrecarregava com isso, cuidar de servir, enquanto sua irmã Maria ficava ali aos pés de Jesus ouvindo. Então não era hábito de Maria entregar a Jesus nada. Quem vivia servindo Jesus e os demais era Marta. Estão comigo? Então, num determinado momento daquela comemoração, daquela celebração, daquela ceia que foi oferecida a Jesus, Maria se levanta para oferecer alguma coisa. Agora, deixa eu lhe fazer uma reflexão aqui, voltando para o capítulo anterior e lendo com você alguns versículos. No capítulo anterior, o capítulo 11 do Evangelho de João, a Bíblia conta justamente o episódio da morte e da ressurreição de Lázaro. E olha que interessante, Lázaro adoeceu, a família, Lázaro, Marta, Maria, eram amigos de Jesus. Jesus muitas vezes com seus discípulos pousou na casa deles, em Betânia. E foi avisado para Jesus
que Lázaro havia adoecido gravemente. E Jesus ainda se demorou aonde ele estava, até que fosse a Betânia. E quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já havia morrido, sido sepultado. Isso já fazia 4 dias. Então Lázaro estava morto, enterrado. Havia uma pedra sobre o túmulo. Situação aparentemente finalizada, sem solução. Então Jesus chega e primeiro ele tem uma conversa com Marta. E Marta diz assim para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus responde para ela, isso tudo está no capítulo 11, leia depois, por favor. E Jesus responde assim para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? E Marta responde, sim, eu creio que ele vai de ressurgir na segunda ressurreição, lá, quando for para morar com Deus. Mas não era bem disso que Jesus estava falando? E então, Maria estava em casa. Marta se encontrou com Jesus antes de Jesus chegar a casa. E Marta vai falar com Maria. Vem, o mestre te chama. E Maria então se levantou e as pessoas que estavam na casa a acompanharam, porque acharam que ela, que estava chorando em casa, ia para o túmulo para chorar. Mas não, ela ia ter com Jesus. E olha que interessante, queridos, preste atenção, essa palavra tocou meu coração neste dia. Então Maria se aproxima de Jesus. E agora é o texto que eu quero ler com vocês, apenas 3 versículos, versículo 32, 33 e 34. Mas a conversa é parecida com a que Marta teve com Jesus. Maria diz mais ou menos a mesma coisa. Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A única diferença é que Maria tinha esse hábito, ela vivia aos pés de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus e começou a chorar. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Queridos, Jesus nunca se atrasa. A gente é que acha que passou da hora por causa da nossa ansiedade e por causa da nossa visão limitada, porque Jesus estava pronto a mostrar o seu poder, por isso ele se atrasou, entre aspas. Chegou depois para fazer o milagre. Se você acha que Jesus se atrasou na sua vida por alguma razão, se tivesse chegado semana passada, mês passado, ano passado, eu não estaria passando pelo que eu estou passando agora. Essa é a sua visão limitada de um ser humano. Mas abra sua mente, o seu coração, seus olhos espirituais para entender que Jesus tem a visão maior. E Marta traz sua irmã se joga aos pés de Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E olha só, versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus amava aquela família. Ele tinha um carinho especial por Maria, por Marta, por Lázaro. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E então, eu não vou continuar lendo, você lê depois. Eles levaram Jesus até o túmulo. E olha só o que Maria tinha a apresentar neste momento. Ela nunca ofereceu nada para Jesus. Quem sempre servia, quem sempre oferecia era Marta. E nesse momento ela e outras pessoas levam Jesus ao túmulo. Olha o que Maria oferece a Jesus. Naquele momento é o que ela tinha. Sua angústia, seu sofrimento, sua dor. Ela apresentou a Jesus um morto mal cheiroso, sepultado, já morto há 4 dias. Muitas vezes nós também não oferecemos algo tão apresentável a Deus, porque estamos aflitos e o nosso problema não é bonito. Mas é Deus quem vai restaurar a nossa vida.
Deus que ia fazer o milagre na pessoa de Jesus Cristo. E se você continuar lendo, Jesus se chega ali e fala, tirem a pedra. Mas Senhor, ele está morto há 4 dias, cheira mal. Tirai a pedra. E eles obedeceram. E Jesus então mandou Lázaro sair. E Lázaro saiu do túmulo. Vivo. Passadas todas essas coisas, Jesus está ali na casa deles. E agora, Maria, não Marta, Maria oferece a Jesus um perfume. Quando Deus faz a obra na sua vida, quando Deus faz a obra na minha vida, então eu ofereço a Ele. Não mais um morto mal cheiroso há 4 dias. Eu ofereço a Ele um perfume, a minha adoração, a minha vida eu entrego. Isso é perfume. Maria pegou o bem que ela tinha mais precioso, uma libra de nardo puro, valiosíssima, ela valia 300 denários, isso equivalia ao salário de um trabalhador rural de 1 ano. E ela derrama aquilo sobre os pés de Jesus. E o perfume, isso é que eu quero destacar, o perfume envolveu toda a casa. Quando eu ofereço a Deus o meu melhor, e eu quero te trazer a reflexão justamente do que é que temos oferecido a Deus. Quando eu ofereço a Deus o meu melhor, o perfume exala. O perfume exalou por toda aquela casa. E Judas questionou, mas por quê? Olha só, derramando perfume. Olha o que Maria fez, ela derramou perfume sobre os pés de Jesus. E secou com os seus cabelos. O cabelo na cultura israelita, o cabelo da mulher é a honra da mulher. Tanto que elas escondem o cabelo, prendem. E ali, ela com a sua honra, secou os cabelos de Jesus. Secou os pés de Jesus, perdão, com seus cabelos. E quando Judas questiona, Jesus diz para ele, deixa. Vocês terão os pobres sempre com vocês, mas quanto a mim, nem sempre me tereis. E Jesus estava... Aquilo ali já era um prenúncio do embalsamamento de Jesus, que estava há dias de ser morto. O que é que nós temos oferecido a Jesus? Maria ofereceu o melhor e aquele perfume exalou por toda a casa. Porque Jesus havia restaurado. Olha só, eu já expliquei isso aqui antes, mas vale repetir. Na cultura do povo hebreu, a mulher sozinha estava fadada à miséria. E olha, Marta, Maria e Lázaro já não tinham os pais. Portanto, era Lázaro o responsável por suas irmãs mulheres, que a Bíblia relata, viviam com ele. Logo, eram solteiras, porque se não fossem, não estariam naquela casa. Então elas dependiam, e se Lázaro morto fosse, elas estariam à mercê de um futuro incerto. Então Jesus restaurou a esperança. E quando Jesus restaura a esperança, eu posso oferecer a Ele o meu melhor. Como Maria ofereceu, porque Jesus restaurou, Ele trouxe Lázaro da morte. E restaurou a esperança, restaurou a vida, restaurou a honra daquelas irmãs. E Maria, que nunca havia oferecido nada, então ela oferece o perfume, uma libra de nardo puro. O que é que nós temos? O que é que você tem? O que é que eu tenho? O que é que juntos nós temos oferecido a Deus?
Maria ofereceu o melhor. Eu quero te convidar nesta noite a oferecer o seu melhor. Coloque a sua vida nas mãos do Mestre. Ofereça a Ele o seu melhor. Quando nós oferecemos o melhor, isso sobe até as narinas de Deus, como um cheiro suave, um aroma agradável, como perfume que tomou a casa inteira do nardo que Maria ungiu os pés de Jesus. Isso fala de alguém que oferece o seu melhor. Algo precioso. Nem sempre precioso é ouro ou prata. Deus não precisa de nada que nós possamos oferecer. Quando nós oferecemos a Ele o nosso melhor, é pura e simplesmente por uma ação de reconhecimento, de gratidão ao Senhor. Porque Deus nos deu o melhor quando mandou Jesus morrer no nosso lugar. Que queridos, Jesus fez toda a diferença na vida desta família. Quando ele trouxe Lázaro de volta, ele trouxe esperança de volta. E eu posso te dizer, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, que o Senhor está interessado em você e Ele também quer trazer sua esperança de volta. Mas o que é que nós temos oferecido para Ele? Isso é uma pergunta que devemos nos fazer sempre, a qual eu também me faço. O que é que eu tenho oferecido para Deus? Porque um coração quebrantado, arrependido, contrito, Ele não despreza. E Ele está interessado em você. Você e Deus é o suficiente. Mas o que é que você tem entregue nas mãos do Senhor? Qual tem sido a sua disposição, a sua atitude? Leia, por favor, depois esses dois capítulos, capítulo 11, capítulo 12 do Evangelho de João e o trecho de Lucas 10 que eu mencionei, versículo 38 ao verso 42. Observe que fez toda a diferença quando Maria ofereceu o melhor. Aquilo agradou a Jesus. Foi recebido. Não importa se alguém critica quando você se entrega para Jesus. Não importa. Maria foi criticada por Judas Iscariotes. E que importa? O que importa era o que Jesus estava pensando a respeito daquilo. Pare de pensar no que as outras pessoas vão dizer. Preocupe-se com o que Cristo vai dizer a respeito do seu ato. Olha para Jesus. Pare de dar ouvidos a fulano, a beltrano, a ciclano. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra. O que é que você tem oferecido para Jesus? O que é que eu tenho oferecido para Jesus? Precisamos rever várias áreas da nossa vida para conseguir responder essa pergunta. E nos colocar diante de Deus, andando com Ele do modo digno da vocação para a qual fomos chamados. Pense nisso. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir os nossos canais, de compartilhar as nossas lives. Encaminha para os seus amigos, para os seus conhecidos. Manda os links, compartilha essa live no Instagram, compartilha. Manda para os seus amigos no Facebook. Entra lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve. Clica lá no sininho para você também receber notificação quando a gente postar alguma coisa.
E assim vamos alcançando essa quantidade de pessoas cada vez maior com a palavra de Deus. Um abraço, um beijo carinhoso, fique com Deus. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, a partir das 22 horas. Até lá, fique com Deus. Qualquer coisa, permaneço à disposição, é só me chamar no privado, no WhatsApp, pode chamar também mandando mensagem. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para orar. Contem comigo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.